Bem-vindos ao Fundamento Empresarial. Hoje a gente vai falar de planejamento estratégico. Os assuntos de hoje são missão, visão e valores. O nosso propósito aqui na Multicampus é contribuir com o desenvolvimento de indivíduos através da educação, capacitando-os a transformar suas vidas, seus ecossistemas e suas comunidades. Nós acreditamos que a educação gera transformação a partir de ações. E aí sim você vai conseguir mudar o seu negócio, a sua vida e toda a sua comunidade. Meu nome é Tadeu Campos, eu sou consultor empresarial desde 2012. Atuei já no Sebrae da Bahia até 2020. Eu sou mentor, consultor, administrador. Tenho uma formação de MBA na Fundação Getúlio Vargas em vendas e estou aqui para passar o que eu puder para vocês em relação a esse assunto tão importante. Empreender não é para amadores. E tem um assunto que é essa questão de missão, visão e valores, que são os fundamentos para que você consiga ter uma empresa bem consolidada e que você cresça de forma sustentável. Os desafios de você ser empreendedor e assim, uma das causas da morte maior da empresa é a falta de conhecimento e a falta de monitoramento dos resultados para poder fazer um desenvolvimento de estratégias. Esse é um assunto que a gente precisa ter cuidado, porque o desenvolvimento das estratégias do negócio tem que ser baseado nas finanças. E essa falta de casamento faz com que o negócio cresça sem que você tenha uma noção boa e a empresa acaba quebrando lá na frente porque está com débitos, porque não teve uma estratégia bem feita. E os fundamentos de missão, visão, valores são importantíssimos para você saber onde você quer chegar com o seu negócio e fazer com que as empresas, as pessoas da empresa, sigam dentro de um mesmo caminho. Um fator importante também é que as empresas, elas fecham, né? 50% das empresas, elas fecham nos 2 primeiros anos. E depois a gente tem que 95% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. Então esse é um momento bem delicado. Por que isso? Porque a empresa, até ali os 2 anos, você está formando a equipe, você está começando a entender como é que funciona a sua empresa. A partir da empresa crescendo, você precisa colocar novas pessoas para trabalhar na sua empresa. E é aí que começam os maiores desafios também, porque você precisa entender que a sua empresa, quando tem outras pessoas envolvidas, elas precisam ter clareza no que você precisa delas, o que você quer para elas e aonde sua empresa vai chegar. Vamos imaginar uma cena que é a seguinte: imagine você pedir um táxi. Chegou, pediu o táxi, você entra no táxi. Qual é a primeira coisa que o motorista te pergunta? Para onde vai? Se você está ali parado e não fala nada, ou só fala assim, vai andando aí, que daqui a pouco eu te digo onde é que eu quero chegar. O motorista vai ficar sem saber se ele pode ir mais rápido, qual é o melhor caminho que ele vai pegar, se ele consegue fazer algum atalho para poder ir mais rápido. Não sabe direito, né, se ele pode virar à esquerda aqui ou virar à direita. Então isso gera uma insegurança. Isso é uma forma de você ver assim que a falta de comunicação, de deixar claro, gera uma insegurança, né? Vai ficar meio perdido ali para onde é que vai. Já quando a gente chama o Uber, né, que está ali, você já sabe qual é o motorista, você já sabe qual é o carro, já sabe quanto que vai custar, qual é a rota, o tempo da viagem, se tem algum problema ali no deslocamento para poder mudar a rota. Então, isso também é planejamento. Você precisa deixar claro para todo mundo na empresa aonde você quer chegar. Isso vai facilitar que todos convivam numa boa e fazer com que sua empresa cresça. Então, essa analogia eu gosto de usar porque, assim, quando a gente começa a trabalhar na empresa, quando é só nós mesmos fazendo as coisas na empresa, fica fácil, porque você sabe o que é que você quer, você sabe no que é que você acredita, você sabe onde é que sua empresa vai chegar. Quando você coloca mais pessoas envolvidas, você começa a precisar comunicar isso de uma forma clara, para que todos entendam aonde você quer chegar e como você quer chegar naqueles pontos que você estabeleceu. E aí é importante a gente ter clareza no negócio. Outro exemplo que eu gosto de dar é esse exemplo aqui, que você tem um campo aqui meio seco, né? E aqui tem uma lente que você consegue ver um campo verde, com tudo bonitinho, um horizonte bem mais bonito do que o em volta. Isso aí acontece também.
Às vezes a empresa está passando por alguma situação inicial ali que não está assim muito claro como é que vai ser o futuro dela. Então, essa lente daí representa a visão, né? Você, como dono da empresa, tem essa visão do campo já verde, tudo feito, né? Vai fazer um tratamento, vai irrigar. Então, assim, você tem essa noção. O empregado seu, né, o seu colaborador, nem sempre ele tem essa visão. Então, é preciso você deixar cada vez mais claro para ele o que você quer fazer para você chegar no lugar que você está querendo. Então é importante que todos da empresa estejam vendo pela mesma lente. Isso faz com que você tenha um melhor funcionamento das coisas, para poder chegar mais rápido e de forma mais eficiente aonde você precisa. O Simon Sinek, ele fala do comércio pelo porquê. Vocês podem até pesquisar, tem uma palestra dele do TEDx aqui também no YouTube, que mostra legal assim, ele explicando todo o passo a passo. Mas o grande conceito dele é que os grandes líderes pensam, agem, comunicam-se da mesma forma. O que eu fiz foi codificá-la e o resultado é provavelmente a ideia mais simples do mundo. Por que que ele traz isso? Porque as empresas que são maiores, todas elas sabem por que elas têm o funcionamento delas. Então ele até comenta que assim, a maioria das empresas, as empresas que estão abertas, sabem o que fazem, como fazem. Agora, o porquê que faz já não é assim tão claro. Aqui no nosso vídeo hoje eu vou tratar propósito e missão de forma próxima, porque ainda existe uma confusão assim, né, do propósito, o que é missão. Eu, inclusive, acho que são bem próximos também, e às vezes é só uma questão de nomenclatura ali. Mas o propósito é um propósito assim, algo grandioso. E a missão é o que vai ser feito para poder chegar nesse propósito. Então, as grandes empresas ela têm essa estrutura do porquê. E aí, por exemplo, a Google ela tem como propósito organizar os dados do mundo. E aí, como ela faz isso, já tem várias formas. Quem tem Google Agenda vai ter os dados da agenda organizados lá na agenda, vai ter os documentos organizados no Drive, vai ter a busca para poder fazer acesso aos produtos, né? Então, assim, isso é o como ela faz isso, o como é o mecanismo de busca, né? E o que são essas ferramentas, né? A agenda, o e-mail, o Drive, o Fotos. Então, você tem uma vasta gama de produtos que todas elas fazem com que ela organize os dados do mundo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. E quando você faz as coisas com propósito, você gera uma energia, você está botando uma direção. E isso é muito importante para poder fazer com que sua empresa cresça num caminho só. Todos ligados ali naquele mesmo propósito da empresa. A missão, visão e valores de uma empresa são os fundamentos estratégicos que a empresa tem. Então, eles são determinantes para definir regras, como é que vai se decidir as coisas, em que é que você vai se apoiar. Com elas, é possível determinar uma direção para que a empresa, desde a sua motivação até as operações, isso norteia todos os comportamentos e atitudes que a empresa vai tomar, né? Que as pessoas da empresa vai tomar. E também como vai ser o futuro da empresa. Então perceba, essas três partes, né, três pilares, você vai ter a missão e o propósito, né? É o porquê que sua empresa existe, né? Por que que eu existo no mercado. A visão é onde eu quero chegar. Como é que eu vou chegar lá baseado nos valores? Então, assim, o que é que eu acredito, o que é que eu não abro mão para poder chegar na minha visão de futuro, realizando a minha missão. Isso daí é importante a gente definir para poder você conseguir chegar no lugar que você quer na sua empresa. Os valores, enquanto ética, eles refletem o grau de importância de alguma coisa ou ação humana. Tem o objetivo de determinar quais são as melhores ações a serem tomadas. Por quê? Baseada nos valores, é que eu vou deixar claro quais são as atitudes que eu vou tomar no meu negócio. Se eu tenho valores claros para as pessoas seguirem, fica mais fácil todo mundo conviver.
todos os ambientes sociais existem valores determinados. Então, é o que eu valorizo, o que eu acredito. E aqui, assim, não tem um certo ou errado. É você entender o que é que precisa ser feito no seu negócio. Agora eu vou falar com vocês, assim, uma parte mais prática para poder se botarem mão na massa, beleza? A missão, né, o barra o propósito da empresa, você vai aí pegar aí papel e caneta para poder fazer o seguinte: vai escrever qual é a contribuição que a minha empresa faz. Para quem é essa contribuição? Quais são os motivos grandiosos pelos quais a minha empresa existe? O que a sua empresa tem que faz a maior diferença positiva no mundo? Como a sua empresa melhora a vida das pessoas? Você vai responder essas perguntas para poder daí pensar numa frase assim, como é que a sua empresa cria um mundo menor, onde as pessoas elas são, têm, podem ser, se sentem, para você fazer uma primeira definição de visão, de missão da sua empresa. A partir daí, a gente vai trabalhar pelo menos 5 frases, né, do porquê a sua empresa existe e para quem. É interessante também você conversar com seus parceiros, assim, né? O que é que você acha que minha empresa faz? Como é que minha empresa está auxiliando você na sua vida? Isso é importante para você entender também se o que você está se posicionando faz sentido com o que as pessoas estão querendo. A visão é uma coisa de futuro, né? A visão onde eu quero chegar. Então, é a visão que eu tenho para frente da minha empresa. Essa visão da empresa é responder onde você quer estar com a sua empresa daqui a 3 ou 5 anos. Qual é o posicionamento de mercado que quer que sua empresa ocupe? Sua empresa, ela tem que estar ocupando um determinado espaço. Então, minha empresa é a empresa que tem o hambúrguer mais rápido da cidade, é um posicionamento. Minha empresa é a empresa que tem o melhor serviço de advogados mais humanizado, é um outro processo. Então, você precisa ter, assim, entender como é que sua empresa vai ser lembrada pelas pessoas. Então, é entender o que é que elas vão falar, sentir e pensar quando tiverem contato com a sua empresa. Isso é importante porque as ações do dia a dia vão ter que ser baseadas nisso. O que é que eu quero que as pessoas falem, sintam e pensem sobre o meu negócio? Isso daí também você vai ter uma visão. E aí vai escrever, né? Eu quero que minha empresa seja reconhecida por ser uma empresa que melhor atende meus clientes no ramo de advocacia, no ramo de serviços médicos, porque ela é lembrada por ser uma empresa acolhedora, de tratamento humanizado, rápido. Enfim, é pensar em como você vai fazer para que a sua visão de futuro seja executada. O dia a dia da sua empresa hoje é que vai fazer com que a visão que você tem do seu negócio ele realmente aconteça. E os valores, você vai pegar, eu vou disponibilizar também uma lista de valores, que aí você vai pegar para poder pensar, né? Qual é o valor que você quer. Minha dica é sempre o seguinte: liste pelo menos 10 valores das listas e daí você tira pelo menos 5. Né? Então, assim, no máximo 5. De 3 a 5 valores, eu acredito, né? No mínimo 3, no máximo 5, já tem como ficar bem claro aí o que é que é. Você vai pegar e vai dizer o que é que esse valor significa para você. Por quê? É, as pessoas têm criações diferentes. Então, às vezes, a percepção dela de valor é diferente, né? Por mais que o nome do valor seja um só, para cada uma tem uma conotação diferente. Então é importante trazer essa clareza, né? O que é que significa para vocês, né? O que é que significa para a empresa e como acontece na prática. Então é tentar criar, buscar criar uma frase, né? Para aquele valor. Por exemplo, honestidade. O que significa para nós? Honestidade é ser transparente com nossos clientes, falando sempre a verdade, cuidando deles para que os seus objetivos sejam alcançados de forma clara. Como isso acontece? Acontece passando todas as informações para o nosso cliente, não escondendo o que é que o cliente tem ali. Todas as situações que são inerentes de risco para ele também são pontuadas para ele. Então, isso é o que acontece de forma prática, para que vocês tenham assim uma clareza em uma forma bem interessante de fazer com que isso aconteça.
Esses três pontos, missão, visão e valores, eles são importantes. As empresas que têm isso já normalmente têm um faturamento melhor. Tem um estudo, né, no livro Mente de Fundador, que mostra que as empresas que têm isso bem estabelecidas têm um crescimento, um valor de bolsa, na verdade, 2 ou 3 vezes maior do que as demais. Tem uma pesquisa da Gallup que mostra que as empresas que têm propósitos claros, que têm ligação com seus colaboradores, têm faturamentos até 20% maior do que as outras. Então é bem importante. Nesse link daí, do multicampus.com.br, tem uma, um e-book que vocês podem baixar e vocês podem acessar um material que tem os 4 pilares. Lá também tem mais informações de como faz e tem um kit de material que vocês podem estar usando para poder fazer missão, visão, valores, código de ética e muitas outras coisas. Se você gostou, curta, compartilhe com quem está precisando e eu fico por aqui. Tchau, tchau.